Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o espírito de divisão que muitas vezes está nas igrejas e nós não nos damos conta. Eu vou citar a minha vida particular, né? Cristão, já era usado pelo Espírito Santo, já conhecia o Senhor, já ouvia a sua voz, mas andava dentro do corpo de Cristo, né? Em brigas, em contendas, muitas vezes, como que eu posso dizer, não concordando, não aceitando as direções da liderança. E o fato é que um dia Deus me permitiu passar por um processo de libertação, né? Foi mais ou menos 1 hora, né? Era uma opressão, na verdade, onde passei muito mal e fui liberto desse espírito. Como que nós identificamos esse espírito? É simples. Você começa a ver crítica, você começa a ver aqueles que caminham com você com olhos ruins. Você acha que todos estão contra você, só você está correto, só você sabe de tudo, né? Então você acaba desprezando o corpo de Cristo como se você fosse mais do que o próprio corpo do Senhor. Então, de vez você agradecer a Deus por aqueles que te abençoam, você acaba vendo apenas as coisas ruins, não tendo unidade, não querendo participar das coisas que são propostas e andando em rebeldia e de forma independente. Então, esse espírito de divisão, ele existe, ele atua sobre o corpo de Cristo. Se você é um cristão, você ama o Senhor Jesus, mas não está conseguindo ver aqueles que caminham com você com bons olhos, só vê crítica, tudo está ruim. Acenda um alerta, né? Você pode estar sendo influenciado, está opresso por um espírito chamado de divisão. E eu quero dar o testemunho de uma irmã em Cristo. Quando o Senhor me mostrou esse espírito, eu não falarei nomes para não desnudar ninguém, mas o fato é que existia uma irmã dentro da igreja que eu congregava. Ela era muito frutífera, ela amava o Senhor Jesus, ela era usada por Deus, ela dedicava as suas férias para fazer viagens, né, para abençoar a vida de outras pessoas menos favorecidas. Mas o fato é que um dia aprove a Deus me mostrar esse espírito agindo até mesmo sobre a vida do cristão genuíno. E na visão eu via o meu pastor ao meu lado e via essa irmã em Cristo. E ele falava assim: ela está endemoniada. E eu falava: não está. E ele falava: está sim. Eu falava: não está, ela é cristã. Né? Porque existe uma divergência se cristão pode estar endemoniado, não pode. Aqueles que conhecem o ministério de rua sabem que cristão pode sim, se ele começar a dar lugar a Satanás, ele pode estar endemoniado. Né? A experiência prática nos mostra que muitos conhecedores da palavra, você vai, impõe as mãos e vê o que acontece. Mas eu não estou aqui para discutir esse tema nesse momento, mas o espírito de divisão. E daí, na visão, ele falava: vai lá e coloque as mãos sobre ela. E eu ia até ela, impunha as mãos e manifestava o demônio, né? O espírito de divisão. E o fato é que no dia, e ele olhava para mim e me disse algo muito importante, falou assim: eu te mostrei o espírito, mas não é para você expulsar. Isso é para o pastor dela cuidar. Então, só para não ficar no vácuo essa informação, Deus, ele trabalha com níveis de autoridade, com princípios de autoridade. Cada pastor, ele será responsável por aquilo que o Senhor colocou sobre ele, sobre as ovelhas que ele colocou sobre o seu pastoreio, sobre o seu senhorio. E o fato é que ele falava: não é para você expulsar, porque Deus, ele sabe que se eu discernir algo, eu vou lá e expulso. Acordei no dia seguinte, fomos à igreja, minha esposa estava no louvor e essa irmã, cujo espírito que agia sobre a vida dela foi revelado, ela começou a reclamar da minha esposa no louvor, falou: ela grita demais. E aí eu já entendi que não era a irmã, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades nas regiões celestiais. Uma vez que o demônio, ele é desmascarado, quando ele é descoberto,
ele não aguenta permanecer. Ou o demônio sai, ou ele leva a pessoa junto. Cheguei e contei para os pastores daquela ovelha, falei, olha, tá com o espírito assim, assim, assado, podem pôr a mão e expulsar, porque é para vocês, o Senhor não me permitiu expulsar. O fato é que passados uma semana, essa irmã, que era uma líder da igreja, acabou saindo da igreja. Então a gente vê, né, o Senhor ele proporciona o quê? Ele respeita os níveis de autoridade, ele avisa, isso aqui é para você fazer, você pode fazer ou não fazer, né? Expulsar ou não, cuidar daquela ovelha sobre a qual o Senhor lhe confiou o rebanho. E aquele demônio que foi uma vez desmascarado, ele vai fazer de tudo para afastar essa pessoa do corpo de Cristo. Vai fazer o quê? Provocar o quê? Divisão. Esse espírito, ele é muito sorrateiro, ele está em todas as igrejas. Não adianta falar que ele não está na igreja, porque ele está sim, né? O próprio Satanás tentou o Senhor Jesus, ele chegou perto do Senhor Jesus, que detinha corporalmente a plenitude da divindade, como Colossenses 2,9 diz, quem dirá a nós, né? Então que nós possamos pedir ao Senhor o dom de discernimento de espíritos, é Ele que nos permite identificar e discernir aquilo que está agindo sobre cada uma das pessoas. Amém?